Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Dessa vez para a gente falar aqui de uma doença rara. Hoje nós estamos recebendo no estúdio do Atos o Thiago. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, vir aqui para conversar com a gente, né? Sim. E o Thiago, ele é enfermeiro, ele é professor e dá aula na universidade, né, para acadêmicos de enfermagem, também é enfermeiro. Thiago, consagrado da comunidade Shalom, comunidade católica Shalom, ele e sua esposa, e tem um filhinho chamado Tomás, vocês vão ver aí nas fotos, vão passar algumas fotos, e o Tomás, ele nasceu com uma doença rara, e nós estamos dando publicidade também a esse momento que vive essa família, né, Thiago, sua esposa, e o filhinho Tomás, para entender um pouco melhor dessa condição que o Tomás vive, né, e também partilhar um pouco da vida e, digamos assim, de toda a luta, né, Thiago? Sim. Que né, buscar meios e uma condição para dar um tratamento digno para o filho de vocês, o Tomás. Né? Então, a gente quer também entrar nessa campanha que a família do Tomás está fazendo, né? Se você pode, se você sente no seu coração também a moção de ajudar o Tomás, a gente vai aparecer aqui as informações aqui na tela, a gente também vai deixar o link na descrição e entra com a gente com o Atos nessa campanha, tá bom? Thiago, conta um pouquinho pra gente aí, um pouquinho da vida de vocês, né? Você e sua esposa, faz tempo que vocês são consagrados na comunidade Shalom? Nós estamos agora no 3º ano de consagração, né? Já tem uma caminhada aí antes disso. Na verdade, assim, tanto eu como a minha esposa, a gente vem de uma família católica, né? Então, assim, toda a nossa vivência foi dentro da igreja. No meu caso, especificamente, em 2002, eu comecei a ter uma experiência na renovação carismática. E em 2013 comecei a participar da comunidade católica Shalom. Eu nasci e me criei aqui em Fortaleza, mas é interessante que eu comecei a participar do Shalom quando eu fui morar em Palmas, capital do Tocantins. Né? Em 2013 eu fui morar lá, porque eu tinha sido aprovado num concurso para a Universidade Federal do Tocantins. E aí eu me mudei com a minha esposa para lá. Chegando lá, a primeira coisa que nós... Assim, eu digo a primeira coisa é você se situar na cidade, né? E logo em seguida ver como é que vai ficar a nossa vivência espiritual. Então a gente foi procurar os grupos de oração que existia e pesquisando na internet encontrei que lá tinha a comunidade católica Shalom, né? Liguei para lá para confirmar se era a mesma comunidade católica Shalom e pronto. Daí então começamos a participamos do grupo de casais inicialmente, depois fizemos o vocacional, teve um tempo aí e aí nós ingressamos em 2018. E de lá para cá estamos, graças a Deus, perseverando, né, com a graça de Deus. Quando você foi assumir lá em Palmas, vocês já eram casados? Sim, já éramos casados. E vocês têm quantos filhos? Nós temos 3 filhos. Temos a Celine, que é a mais velha, tem 8 anos agora. Temos a Clarice, de 3 anos. E temos o Tomás Pio, de 1 ano e 2 meses. Né? E temos mais 2 filhos no céu que a gente não conheceu, mas que em breve, na glória do Senhor, estaremos unidos. Amém. Qual o nome da sua esposa? É Carliane. Carliane não pôde vir, né? Isso. Na sua principal atividade, que exatamente, é cuidar dos filhos. Carliane, forte abraço. Nós aqui do Atos, né? Pedro e eu, a gente estamos irmanados, né? Nesse momento aí que a gente abraça também o Tomás nessa campanha. Aí conta também, Thiago, como é que vocês descobriram a condição que o Tomás se encontra? Foi já nos exames, ali nos exames de pré-natal, como é que foi? Exatamente. O Tomás, a gente descobriu a condição dele quando a gente foi fazer a ultrassonografia, que é a morfológica, né? Aquela primeira que não é a primeira ultrassonografia, mas é a que a gente consegue verificar o corpo do feto, no caso, ver os órgãos, ver se está tudo ok, né? E aí foi quando o médico visualizou ele, assim, eu lembro que eu fiquei gravando com o celular, né, enquanto ele ia mostrando todas as partes, e aí cabecinha tá ok, coração tá ok e tudo mais, e quando chegou nos membros, aí ele falou assim, opa, aqui tem um probleminha aqui,
E essa ultrassonografia é feita com quantos meses, mais ou menos? O meu filho mais novo já vai fazer 14 anos, eu não me recordo mais desses detalhes. Pedro, ajude aí, ele também tem uma novinha. Quantos meses, mais ou menos? Essa foi feita, acho que com 13 semanas, mais ou menos. 13 semanas. Então, isso. Bem no início ali, né? Isso, bem no início da gravidez. Exatamente. E ali, é a mais tensa que você faz. Que é justamente que se tiver algumas muitas coisas já aparecem lá, né? Aparece lá, né? Eles chamam atualmente de ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, né? Porque já dá para ver várias questões aí e tudo mais. E aí foi nessa ultrassonografia que ele verificou que ele não tinha, né? Na época, ele verificou que ele não tinha as tíbias nas pernas, né? Então, como eu estava falando... Mas o médico já falou ali de cara, no momento lá? Sim, ele viu que... Ele disse que não estava visualizando as tíbias, né? Que ele visualizava as fíbulas das pernas, mas ele não estava visualizando as tíbias. E dava para perceber que os pezinhos estavam bem comprometidos, né? Foi a palavra que ele usou. Como ainda mesmo já sendo possível verificar o feto ali, tipo assim, não dava para ver com muitos detalhes, mas já dava para adiantar isso. Você ser enfermeiro ajuda um pouco, né, Thiago? Porque sendo aí da área de saúde, pelo menos algum conhecimento ali, né? Então explica para quem está assistindo, a tíbia e a fíbula são dois ossos que compõem a perna aqui, né? Isso. A chamada canela. É isso. Para todo mundo entender, né? Isso, exatamente. Então só tinha a fíbula. Faltava... Em ambas as pernas. Faltava a tíbia. Certo. Né? Naquele momento. Porque depois essa história ela faz uma reviravolta lá na frente. Certo. Né? Por isso que eu gosto assim, de enfatizar precisamente esse momento. Né? Tá. E os pés que você falou estavam o quê? Bem comprometidos. Estavam comprometidos. Né? No sentido de desenvolvimento. De desenvolvimento. Isso. Popularmente falando, estavam tortos. Né? Não estavam na posição adequada. Né? Foi o que ele nos adiantou ali naquele momento. Né? E como eu te falei, eu estava filmando ali, naquela hora eu fiquei assim, sem saber. Sem reação, né? Sem reação. Eu parei a gravação, porque para mim não fazia mais sentido continuar, e aí eu queria perguntar. Né? Então, assim, a gente hoje vive um momento que a gente grava tudo, né, para poder reviver depois, né? E tipo assim, eu não queria reviver mais aquilo ali, né? Porque ali para mim, assim, faltou o chão. A gente levou a nossa filha mais velha, a Celine, porque assim, ela estava numa ansiedade muito grande para querer ver o irmãozinho dela e tudo mais. E aí você imagina o contexto, né? Tinha uma criança lá, o médico foi muito cuidadoso nesse sentido, então ele teve muito cuidado com as palavras e tal, né? Mas foi algo que impactou muito a gente, assim, né? E aí, voltado para casa, e quais foram as providências a partir daí? Pois quando a gente voltou para casa, assim, eu voltei com aquele novo pensamento, assim, vamos ver o que vai ser, né? A minha esposa eu já conhecendo muito ela, assim, porque tudo ela vai lá e pesquisa e vê as coisas, e eu já falei assim... Corre para a internet, né? Mas hoje em dia todo mundo faz isso, né? Exatamente. O problema é que na internet sempre vem as coisas mais graves, né? E você acaba lendo exatamente isso, né? E aí vem ansiedade, vem um monte de coisa que você já... Eu, assim, só peço perdão que eu não sei se isso vai sair na edição, mas assim, na verdade a Celine ela não estava presente nesse exame, ela estava presente no outro exame, que foi o primeiro, né? Então eu falei para ela, não vai pesquisar nada não, deixa primeiro eu dar uma olhada, porque aí eu vou fazer vou filtrar algumas coisas e aí eu te passo outras. Foi mesmo que falar. Entrou no ouvido e saiu. Uma mãe, cara. Mãe eu já imaginei que isso ia acontecer, né? Que ela ia... Água, Thiago? Não, obrigado. E aí ela começou a ver lá, e aí eu também fui pesquisando e tal. E assim, quando você coloca a hemimelia tibial, né? Depois a gente vai ver que existe a hemimelia fibular, né? Porque existe o nome hemimelia, ele está associado à palavra... Aliás, o nome que aparece em seguida, a hemimelia, é do osso que está ausente. Então, se eu tenho hemimelia tibial, é porque não tem as tíbias. Então, a fibular é porque não tem a fíbula. Então, para aquele momento, seria a hemimelia tibial, né?
Um detalhe é que no exame ele não colocou esse nome, hemimelia, ele colocou agenesia, ou seja, não foi formado. A agenesia é um termo mais genérico, né? Ou seja, não tinha um diagnóstico preciso ainda, né? Não tinha. Aí foi que a gente, pesquisando, achou esse nome hemimelia. Né? Vocês não escutaram a primeira vez do médico? Não, do ultrassonografista não. Certo. Não. O que tinha lá no laudo era agenesia, né? Agenesia de membros e tal, de uma forma assim bem genérica, né? E quando a gente colocava aquilo ali no Google, era muito chocante, porque a gente via imagens de muitas crianças com os membros mal formados, membros inferiores, né? E aí você, tipo assim, aquilo ali é o meu filho, né? Então, é um choque muito grande. Eu sempre que falo desse assunto, eu digo que foi uma semana de luto que nós vivemos, né? Porque a gente tinha que conviver com aquela ideia. E as imagens eram muito fortes, e foi o primeiro momento em que apareceu, né, que eu digo que era o fantasma da amputação, porque aparecia essa menção lá, né? Então a gente descobriu que ela se chamava hemimelia e que a amputação era uma realidade no tratamento dessa condição, né? Então esse foi aí o nosso primeiro, digamos assim, o primeiro baque, né, com relação a isso. E aí eu tentei pesquisar e encontrar, né, contatos de médicos ortopedistas pediátricos para entender, e a gente, assim, na minha cabeça eu entendia o seguinte: ok, eu tenho essa condição, e o que é que eu vou fazer com isso agora, né? Então, foi muito sofrido, claro, mas eu queria tratar daquilo de uma forma o mais objetiva possível. O que é que eu vou fazer agora? Qual é a próxima etapa, né? E quando foi que vocês tiveram um diagnóstico preciso? Em qual momento? Em qual momento? Eu acho que algumas semanas depois, né? Porque nós começamos a tentar, como eu te falei, entrar em contato com os médicos, mas o que a gente ouvia era tipo assim, não faz sentido marcar a consulta com o médico agora, porque vocês ainda estão na gravidez, tem que esperar e tudo, tipo assim, foi esse tipo de resposta que a gente teve. Mas né? Vocês não se contentavam com isso? A gente não se contentou. Queria mais informação. Exatamente. Porque... natural, né? Pai, mãe, a gente está... querendo resposta. Exatamente. Então, assim, eu também gosto de falar, assim, que não é essencial que você seja pai ou mãe para entender a nossa situação, mas quem é pai e mãe entende perfeitamente. Exatamente. O que é você estar numa gravidez e receber esse diagnóstico que formalmente ainda não foi dado como diagnóstico, né? Foi tipo assim, foi uma situação. Essa é a situação. Foi informado. Né? Eu lembro que o médico falou o seguinte: olha, agora a minha esposa até perguntou, né? Doutor, e então quer dizer que meu filho não vai poder andar? Aí ele falou: não, converse com o seu obstetra, né? E veja quais são o que vai ser feito, né? O próprio obstetra, ele nunca tinha lidado com algo semelhante. Não é a seara dele, né? E assim, a hemimelia, seja tibial ou fibular, ela é muito rara. É uma doença rara, uma condição muito rara. Né? Tu tem números assim, Thiago? Pois é, no caso, o número que eu tenho assim mais na minha cabeça é que a fibular, né, ela acomete, quando ela é unilateral, ou seja, em um dos membros, ela acomete 1 em cada 40 mil nascidos vivos. Se ela for bilateral, aí essa taxa de, digamos assim, essa raridade vai para quase 1 em 1 milhão ou mais. É muito, muito rara mesmo, né, quando é nas duas pernas. Que é o caso do Tomás. Que é o caso do Tomás, que é bilateral. E aqui eu já vou, né, adiantando aqui para vocês que nós fomos pesquisando e nessas pesquisas foi que a gente encontrou, né, a minha esposa, ela foi interessante, porque assim, fazer esse parênteses aqui, no Google era uma coisa, mas quando a gente jogou a pesquisa no Instagram, né, usando a hashtag, aí eu já sabia que se chamava hemimelia, né? Aí ela encontrou uma hashtag que chamava Juntos com Hemimelia. E aí foi que a coisa foi se clareando mais. É um grupo? Não é um grupo, mas de pessoas que têm... É como se fosse assim, eles colocam a hashtag e você segue a hashtag, né? E aí tudo que for relacionado àquilo aparece, né? Porque eu digo assim, porque não era uma página especificamente, não era uma página, entendeu? Bem, era só a hashtag, isso. Né? Depois ela encontrou a página. Tá. Né? Ela encontrou, inicialmente era a hashtag hemimelia. Aí eu acho que depois ela encontrou essa página. Eu tenho dificuldade, assim,
sendo bem sincero, assim, de elencar o que aconteceu primeiro, né, assim, a ordem cronologicamente, porque, assim, duas questões. A primeira é que isso nos abalou muito, né, assim, foi um abalo muito grande e a minha saúde ficou muito comprometida, né. Ainda hoje eu trato das consequências desse período, né. Então, assim, eu fiquei muito abalado física e mentalmente, né, eu não consegui trabalhar. Então foi muito complicado, sabe, lidar com tudo isso. Eu já vinha de um processo de perda do meu pai logo naquele período que a gente estava começando a sair da pandemia. A gente tinha tido uma perda gestacional no ano anterior. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque sempre que eu falo da história do Tomás, eu faço questão de contar essa história, né? Como eu falei, o Tomás, a gente descobriu a gravidez dele em 2022. Em 2021, nós tivemos uma perda gestacional. Foi a segunda perda que nós tivemos. E nessa perda de 2021, a minha esposa precisou passar pelo processo de curetagem, né? Isso mexe muito com a mulher, né? Exatamente. Eu digo assim, que nós, homens, a gente nunca vai compreender a dimensão disso, do que é você saber que o seu filho está morto dentro de você, né? E você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico para retirar. Né? Então, assim, na universidade eu dei aula por várias vezes, né, sobre os processos de abortamento espontâneo. E esse abortamento, o ideal é que ele seja completo, ou seja, a natureza mesmo realiza, né, a expulsão de todo o material, né, que não procedeu à gravidez. Né? Quando isso não acontece, então é preciso que seja realmente retirado, né, por meio da curetagem, que é o mais comum, né? Não é o único procedimento, mas é o mais comum. O fato é que, em 2022, quando nós descobrimos a gravidez do Tomás, logo nos primeiros exames que a gente precisou fazer, o primeiro ultrassom, que é aquele que serve basicamente para mostrar como está o saco embrionário, ver já ali os batimentos, pelo menos saber que o embrião está lá, né? Nós recebemos o diagnóstico de que ele era um embrião sem batimentos cardíacos. Ele estava morto, né? E que o útero dela já estava até em processo para expulsar, né? Para tirar ele de lá. Então, assim, nesse dia, sim, a Celine estava lá com a gente, né? Porque ela queria ir, queria acompanhar e tudo mais. E aí foi esse primeiro baque, né? Da gravidez, de que o Tomás ele não estava vivo. A gente tem os exames comprovando. Ela já estava aí com quase 8 semanas de gestação. Então, nesse período, é perfeitamente possível se visualizar os batimentos cardíacos. Eu digo visualizar porque, além de auscultar, você vê aquela estruturazinha né, se mexendo pelo exame. E aí, nós voltamos para casa com isso, de que tínhamos essa segunda perda, né? Nessa mesma semana, durante esse mesmo dia, a nossa segunda filha estava internada. Ela ela ficou num período de 10 dias internada com uma sinusite complicada. Isso já após semanas de ter tomado antibiótico, não resolvia, tomava um, depois tomava outro, tal, até que teve que se internar. A minha sogra ficou com ela no hospital, e aí eu fui com a Carliane e a Celine para fazer esse exame, e aí voltamos para casa sabendo que a gente ia ter uma outra perda gestacional. E aí eu lembro que eu fiz uma novena, rezei uma novena a Santa Terezinha, pedindo pela Carliane, que ela não precisasse passar por uma curetagem de novo, né? Porque se a perda em si já é muito dolorosa, imagina você ter que de novo passar por outra curetagem. Né? Então, assim, eu nem lembrei muito de mim, dos meus sentimentos. Eu só lembrei dela. Só pensei nela. Porque realmente não tem como comparar. A dor a gente não mensura, mas ela ia passar ainda por uma outra situação, né? Então, fiz essa novena e o fato é que, assim, vocês já sabem do que é que vem depois, o Tomás não estava morto. E a gente descobriu isso de uma forma muito surpreendente, porque ela, voltando para casa, achando que tinha perdido o filho, né, a gente marcou uma consulta com a obstetra, e a obstetra falou o que eu já sabia, né, o procedimento agora é esperar a natureza, né, agir,
Se não acontecer isso, aí ela iria fazer a curetagem. E aí eu rezando, pedindo a Santa Teresinha que intercedesse para que ela não precisasse fazer essa curetagem, mas não houve expulsão de nada. E ela continuou com sintomas de gravidez. Chegado o dia, porque isso tem um limite, né? A médica estabeleceu como 30 dias. Ela disse, se passar um mês e não houver essa expulsão, eu vou ser se interna, já vou deixar os exames marcados, e aí você faz esse ultrassom para ver como é que está o útero, os exames laboratoriais, enfim. Quando a Carlene foi fazer esse ultrassom, se preparando já para a curetagem, o menino estava vivo. Eu não estava com ela no momento, o que é uma raridade, porque eu acompanho ela em todos os procedimentos, exame, tudo, eu sempre estou junto com ela, sempre foi assim, porque eu estava com a Clarice, que estava de novo com problemas de sinusite. Foi um ano bem difícil nesse sentido aí. E ela me manda uma mensagem falando, nosso filho está vivo. Eu fiquei assim, meu Deus, será que é uma nova chance? Será que é porque ele vai ficar por um tempo? E eu falei, não, vamos correr para descobrir logo o sexo dessa criança, para poder já pensar no nome dele e tal. Então, assim, eu sempre gosto de contar essa história porque toda vida é um milagre, né? Nós todos somos um milagre. Mas existem alguns que se tornam ainda mais evidentes, né? Como é o caso do Tomás diante dessa situação. E isso, para mim, tem um significado muito grande pelo que a gente viria passar depois e pelo que nós ainda estamos passando, né? Porque era Deus nos mostrando assim, eu sou o Senhor da vida. Então, se eu devolvi a vida ao Tomás, né, por intercessão de Santa Teresinha, mas o Senhor é o Senhor da vida. Né? Então, se eu devolvi a vida do Tomás, eu posso fazer qualquer outra coisa. Então, sempre nos momentos mais difíceis, isso para mim foi assim, um retornar. Para saber, não, mas o Senhor é o Senhor da vida. Né? Então, todas as outras coisas, elas se tornam secundárias, né? Porque é Ele que organiza tudo. Sem dúvida. E aí a gestação foi passando. Aí a gestação foi passando. E vocês faziam os exames e Aí foi quando a gente fez esse ultrassom que constatou, né? A hemimelia. Certo. Né? E eu estava lá na questão lá já do Instagram, né? Como eu falei, acabou que a história não foi muito linear. Mas o importante, né? Sem problema. O importante é que compreendam, né? Essa história do Tomás, que envolve muitos fatos, realmente. A história do Tomás, ela envolve muitos fatos. Então, nós chegamos, então, foi quando nós descobrimos Curitiba. Nós descobrimos, na verdade, o CERO, né? Que é o Centro Especializado em Reconstrução Óssea, uma coisa assim. A gente descobriu porque, colocando lá essa forma de pesquisa, lá nós descobrimos que tinham pais de crianças com a mesma condição, que era o que a gente queria achar. Isso. Né? Beleza, eu quero saber... Um grupo de apoio, né? Eu quero saber pessoas que estão na mesma situação. O que eles estão fazendo, em que pé que está, né? Enfim. Aí a minha esposa, nesse caso, foi ela que encontrou primeiro. Ela descobriu que tinha um pessoal que estava fazendo esse tratamento lá em Curitiba. E a gente, vendo os relatos deles, a gente diz assim, meu Deus, é a mesma história. A mesma história da gente. Né? Quando eles falaram na questão da descoberta, a opinião dos médicos acerca da questão da amputação, porque isso existe uma certa divergência nesse sentido também. Né? Embora a amputação dos membros ela seja uma possibilidade, inclusive você encontra isso nos artigos científicos. Não é a única. Ela não é a única. Infelizmente, no Brasil, ela é a padrão. Né? É o que acontece de maneira mais corriqueira. E uma outra questão é que, como a hemimelia ela é muito rara, né? Muitos profissionais talvez nunca na vida vão se deparar com isso. Ou vão se deparar com um caso aqui e outro acolá. Né? E na área da saúde, na verdade, em qualquer área, né? Mas na área da saúde isso se torna ainda mais gritante a questão da experiência que você tem com aquilo ali. Quando você vai para um, sei lá, vai para um cardiologista e precisa fazer um procedimento, você já se pergunta quantas vezes esse médico, esse cirurgião já operou isso aqui. Sim, né? Claro que ele precisou de um processo para chegar lá, mas você quer chegar logo no que é o mais experiente. Exato. Né? Para poder reduzir todos os riscos. Muita experiência, né? Então,
A gente queria isso e aí... Vocês tiveram que ir para Curitiba? Nesse momento não, a gente ainda estava só pesquisando mesmo, né? Eu, antes disso, como eu falei para vocês, é difícil a gente saber o que veio antes, né? Mas antes de encontrar Curitiba, eu tinha descoberto que existe um centro de tratamento lá nos Estados Unidos, que eles trabalham não com amputação. A amputação lá é a exceção. Sim. Né? É a exceção. Quando, tipo, nada mais deu certo, então é a amputação. Mas são raros os casos em que isso acontece. Então, eles trabalham com o processo de reconstrução e alongamento ósseo, que é um procedimento, assim, como eu não sou da área, eu tenho uma certa dificuldade de explicar em termos, assim, técnicos, mas basicamente é o quê? É você corrigir o problema de maneira muito simples. Você corrigir o problema sem recorrer da maneira radical que é a amputação, né? Então, eu descobri que tinha esse centro lá na Flórida, né? Mas, assim, foi uma fagulha de esperança, mas eu digo, eu não tenho condição de levar meu filho para tratar na Flórida, porque não é um tratamento pontual, não é uma cirurgia que resolve o problema, né? É um tratamento longo, né? Então, assim, como é que eu ia fazer? Morar nos Estados Unidos e tal, eu vou viver de quê? A gente já pensa logo, né? E o homem principalmente, né? Porque você tem a responsabilidade da família, né? Então, como é que vai ser a questão de trabalho? Como é que vai ser para criar os meus filhos e tal? Enfim, quando a gente é solteiro, a gente se aventura a tudo, mas quando você tem filho, você já, né? Sem dúvida. Então, assim, eu não pensei muito nessa possibilidade dos Estados Unidos. Quando a minha esposa descobriu que tinha lá em Curitiba, aí sim, aí realmente, nesse momento, foi que real. A esperança se tornou mais real, mais palpável, assim, para nós, né? E aí a gente vai vendo, assim, as mesmas histórias dessas famílias, né? De que se depararam com outros profissionais que indicaram amputação como única alternativa, né? Ou ele até apresenta as duas possibilidades, mas sempre colocando a amputação como algo que inevitável. Em algum momento vai ter que se fazer, exatamente. Como se fosse a prática que existe hoje, para ficar mais fácil talvez a comparação, de anticoncepcional e métodos naturais. O anticoncepcional sempre está ali sendo empurrado. Cesárea e parto normal. Exatamente. Entendi. Então, assim, é um procedimento que vai ser menos invasivo, porque a criança realiza aquilo ali o mais precocemente possível, ela vai crescer com aquelas próteses. Então, assim, eu tive que escutar, né? De profissional, assim, que o meu filho não ia sentir falta das pernas. Mas, rapaz... Porque ele... já nasceu aí... Entendeu? É uma falta de sensibilidade, né? Eu tenho feito um exercício muito grande, e não só em relação a essa situação, claro, mas de sempre tentar enxergar pela ótica do outro, né? E eu digo assim, meu Deus, é porque se deparam tanto com isso, né? E aí, de repente, se torna uma coisa tão natural... Enfim, né? Mas o fato é que são coisas que a gente tem que ouvir que maltrata a gente, né? Aquilo dói no nosso coração. E quando você já está fragilizado, aí é que qualquer coisinha se torna aí uma dor, né? Mas esse grupo de apoio, encontrar ali uma comunidade de pessoas que convivem com a mesma situação, isso faz toda a diferença, né, Thiago? Sim, com certeza. Eu gosto também... Você chegou a conhecer pessoalmente alguns dessas pessoas? Sim, a gente encontrou com alguns deles pessoalmente, né? Nesse momento da gravidez ainda não, mas eu também gosto de lembrar, né, que eu encontrei lá um perfil de um rapaz lá que o filho dele estava com essa condição, né? E eu lembro que eu mandei um direct para ele no Instagram e eu falei assim, cara, o meu filho tem a mesma situação que o seu. Pelo amor de Deus, deixa eu falar contigo, para eu poder entender melhor o que eu vou passar, ou como é que está sendo e tal. E aí ele respondeu e disse assim, me passa o teu número. Aí eu passei, em poucos minutos ele me ligou e foi extremamente solícito e tudo mais, me disse tudo o que ia acontecer, falou, né, da pessoa do Dr. Richard, que aí é onde entra esse personagem que hoje é tão protagonista na nossa história, né, que é o médico com o qual a gente espera, né, fazer esse tratamento do Tomás lá em Curitiba, né? Entendi. Então o Tomás nasceu. Sim, aí o Tomás nasceu. Mas e aí foi aquela alegria, né? Graças a Deus nasceu. Sim. Assim, visualmente, existe alguma diferença que assim, a olho nu você já bate ali e já percebe que... A hemimelia
a hemimelia, no geral, né, ela representa que existe a ausência parcial ou total do osso. E, além disso, ela acomete também os pés, né, o tornozelo, e também o fêmur, ele acaba, em alguns casos, também nascendo com alteração, ele fica um pouquinho curto. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe essa alteração que é visível, né? Alguns em maior grau e outros em menor grau. Tem alguns que têm um grau tão leve que é até imperceptível, a pessoa nem sabe que nasceu com aquilo ali. Não foi o caso do Tomás, né? Quando ele nasceu, já deu para perceber que ele tinha essa condição, né? Assim, foi aquele impacto ali para mim, também na hora do nascimento que eu acompanhei, assim, eu já vinha me preparando com aquilo, né? Que eu ia encontrar isso e tal, mas assim, sim, dava para perceber nitidamente a diferença. Nos primeiros meses, então, isso para mim foi todos os dias que eu tinha que me deparar e ver o meu filho daquela forma, aquilo ali para mim era uma dor muito grande. E a dor foi crescendo à medida que ele também foi crescendo, né? Porque é como se ele não soubesse da condição que ele tem. Então, ele não sabe que não pode andar. No entanto, ele quer andar. Então, ele quer andar... É o instinto natural, né? Eu peço perdão, porque hoje... Não, fica à vontade. Fica à vontade, Thiago. Às vezes ele quer andar segurando na minha mão, entendeu? Sim. E aí não é possível. Sim. Entende? É isso. Vamos agradecer aqui o nosso parceiro Rodrigo Costa e sua imobiliária Mota da Costa, sempre aqui ao lado do Atos Podcast, nosso parceiro master. Então, se você quer alugar, vender, adquirir ou fazer o seu investimento imobiliário, você pode obter informações aqui no QR Code ou no link da descrição. E é graças a parceiros como Mota da Costa que nós podemos levar a você conteúdo como este, né? E também entrar nessa campanha em prol do Tomás. Então, se você também quer ser o nosso parceiro, apoiar o Atos Podcast, Pedro, como é que faz? Manda um e-mail para atospodcastoficial@gmail.com, que a gente certamente vai atender, ou então manda uma mensagem lá no Instagram, em alguma das nossas plataformas. É isso aí. E se você quer e pode ajudar a campanha que a família do Tomás está fazendo para o seu tratamento, também nós vamos deixar aqui. E já pode dizer, Thiago, como é que entra em contato, a página no Instagram? O Instagram é Caminhando com Tomás, T-O-M-A-S, né, o Tomás Pronto, normal. vai aparecer aqui na sua tela. E lá a gente colocou, assim, tem um post lá em que a gente explica que há várias formas, né, de ajudar. A maioria das pessoas acaba ajudando pelo Pix, né, que hoje em dia é a maneira mais prática, né? E aí nós temos 3 chaves Pix, né, para facilitar. A gente tem uma chave Pix que aparece o link logo na bio. Tem a chave que é o próprio e-mail, caminhandocontomais@gmail.com. E tem a chave que é o celular 85996628342. São as principais maneiras, assim. Mas tem outras também que a gente colocou lá. Tranquilo, né? Vamos deixar aqui também na descrição aqui do vídeo. Certo. Foram acompanhando todo o crescimento dele. Aí você estava falando, né? Que naturalmente chegou a hora de andar lá engateando, né? Uhum. Já começa a querer ficar em pé, se sustentando ali nas coisas, nos móveis, né? Isso. E nesse momento, vocês já tinham uma informação lá de Curitiba do que era possível fazer desse tratamento todo, ou ainda foi algo que vocês foram descobrir só recente? Uma pergunta, nessa condição aí, tem um prazo limite para fazer as intervenções ou não? De idade? O ideal é que essas intervenções elas sejam feitas o mais precocemente possível, né, para poder ampliar o sucesso. Né? Inclusive, dependendo da idade em que se inicia, aí sim, realmente não vai ter outro jeito a não ser a amputação. Mas quando é feito de maneira precoce, assim, o sucesso ele é muito... claro que tudo tem uma possibilidade, mas essa possibilidade é quase 100%. Muito. Aumenta muito. Show. Aumenta muito. Entendi. Então, em que momento vocês tiveram luz no fim do túnel? Tem esse tratamento, existe. Ainda na gravidez, né? Como eu falei, a gente marcou uma consulta online, né, com o Dr. Richard, lá de Curitiba, Dr. Richard Luzi. E a gente não tem, assim, nenhum... Como é que eu vou falar? A gente rasga elogios para ele, porque além de ser um profissional extremamente competente, ele se mostrou muito humano, o que para mim é
se torna, assim, algo extremamente que eu valorizo demais, né? Principalmente por aquilo que representa para a nossa vida, né? Então, assim, o Dr. Richard, ele fez uma consulta que basicamente foi para conversar com a gente. Não foi uma consulta para... Até porque não podia se determinar condutas naquele momento. O Tomás ainda estava na barriga, né? E ele falou assim, categoricamente, o Tomás vai andar. Olha só. Virou até uma hashtag que a gente usou agora recentemente no Instagram, né? O Tomás vai andar. Maravilha. O Dr. Richard já falava isso na gravidez. Então, eu fiquei naquela hora só com isso assim no meu pensamento. Eu falei assim, rapaz, para ele dizer isso de uma maneira tão categórica, é porque ele tem muita segurança do que ele faz. E ele apresentou casos de crianças? Ele falou pra gente, né, que já tratou mais de 150 pacientes com essa condição. Alguns deles hoje já são adultos. Ele até brincou assim que diz que o Tomás talvez não seja um jogador de futebol, mas que vai andar, ele vai. Maravilha. Né? É até um trocadilho, né? Porque a gente que é homens cria tanta aquela expectativa, né, de poder, não vou dizer jogar bola, mas pelo menos bater uma bola com o filho, né? Então, assim... Mas acima de tudo a vida, né? Com certeza, claro, né? E aí, naquele momento, eu fiquei pensando em justamente isso, né? O mais importante é a vida e agora, para ele, o mais importante é que ele ande, para que ele tenha, de fato, uma vida normal, né? Tem autonomia, né? Tem autonomia, exatamente. Com certeza, né? Sem dúvida alguma. Vocês conversaram com famílias que passaram por esse tratamento e tiveram sucesso? Sim. A gente tem contato, porque assim, a ideia da campanha que nós temos, né, no Instagram, ela é uma ideia que não é nossa. Tipo, a gente basicamente está fazendo o que outras famílias já fazem. Claro que a gente rezou e pediu a Deus, a gente também, né, conversou com as nossas autoridades da comunidade, se era isso mesmo. Teve algumas nuances, né? Antes disso, eu tentei das minhas formas humanas, né? Tentar resolver isso assim, com as minhas forças, né? Tipo mas assim, é um custo muito alto, né, Thiago? 200 mil só para começar? Para começar. 200 reais ou dólares? Reais, né? Porque assim, o custo, ele se divide em três, digamos assim... Três fases. Três coisas que está envolvido, que é a cirurgia em si, que você tem que pagar o cirurgião e a equipe dele, né? Você tem que pagar a fisioterapia, que acontece logo após essa cirurgia. E existe o custo de você ficar lá por várias semanas. Isso lá na Flórida ou em Curitiba? Não, em Curitiba mesmo. Isso, a gente nem foi mais atrás disso. Porque é o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento, a gente viu que tem sucesso, né? E tudo mais. Embora a gente tenha conhecido, por exemplo, casos de crianças aqui no Brasil que fizeram vaquinha para fazer o tratamento lá. E está sendo também bem sucedido e tal... Né? Mas a nossa escolha... Em termos de distância, eu acho que Fortaleza é até equidistante, né? Da Flórida para Paraná, né? Confesso que eu lembro. O nosso país enorme do jeito que é, né? Exatamente, verdade. Eu até fiquei curioso, não foi até ver isso, né? Mas a questão é o custo de se manter lá, exatamente, né? Exatamente, seria bem mais complicado. Então, assim, a gente, como eu estava falando, né? A gente estava atrás dessas famílias, né? Três custos, né? Três custos. Então, existe... a cirurgia em si, que você paga o médico, o cirurgião, e existe a fisioterapia, que são muitas sessões de fisioterapia, e no caso do Tomás são 2 horas por dia, porque são uma para cada perna, todos os dias da semana, em torno de 3 meses ou mais. Então, assim, quanto tempo ele vai ficar lá, Thiago? Eu não sei. Tem crianças a rede Sara não atende esse tipo de caso? Porque em Fortaleza tem, né? O Sara. É assim, o que acontece? Na verdade, a gente não teve uma experiência direta com eles, mas... com as outras famílias, né, os profissionais que atenderam, eles foram pro lado que a gente não queria, né, foram pro lado da questão de amputação, né, inclusive, assim, uma outra questão também que é pertinente colocar, é muito complicado quando você acaba tendo, eu vou, né, tomar o máximo de cuidado para não expor ninguém, claro. Mas a hememelia, como é uma situação muito rara, né, como eu falei anteriormente, nem todo mundo vai tratar aquilo ali com frequência, né? Então, a questão de erros médicos, de condutas, acaba aumentando quando a gente vê profissionais querendo tratar aquilo que eles não têm experiência, né? Então, por exemplo, a gente vê casos, por exemplo, de crianças que ficaram, graças a Deus não foi o caso do Tomás, porque a gente já descobriu isso muito precocemente e eu estudei, e a minha esposa principalmente, né? Até mais do que eu.
sobre isso, mas a gente vê casos, por exemplo, de crianças que ficaram 2, 3 anos com as pernas engessadas, sendo que esse procedimento até prejudica, né, o tratamento principal. A evolução, né? Então, assim, quem foi que indicou que essas crianças tivessem as pernas engessadas? Foi um ortopedista, né? Que então, não tem a formação não tem a formação necessária. E, assim, eu sou profissional de saúde e eu acho que... Estou falando assim, mas isso é para qualquer área. Eu acho que a gente precisa ter o mínimo de... Como é que eu vou falar? De bom senso até. Tipo assim, se eu não tenho experiência com isso, eu indico alguém que sabe mais do que eu sobre aquilo. E isso não desmerece a minha formação. Né? Eu, por exemplo... Contribui. Eu, por exemplo, eu trabalho... passei 7 anos especificamente dando aula de saúde da mulher na universidade, especificamente dentro do pré-natal. E aí eu até brincava com os meus alunos que eu dizia assim, eu acompanho a gestante até ela começar a sentir que está entrando em trabalho de parto. Quando ela começar a entrar em trabalho de parto, eu já não sei mais nada. Aí eu passo para minha outra colega. Né? Claro que eu sei também os processos fisiológicos e tal, assim, mas não é mais a minha praia. Não é mais aquilo com que eu trabalho corriqueiramente. Não é minha área de domínio, exatamente. Né? Então, infelizmente, essas questões acontecem. E nós, assim, embora não tenhamos colocado gesso, por exemplo, no Tomás, mas a gente escutou o médico falar assim, olha, tem que fazer tal procedimento. Aí a gente já tinha ouvido falar do Dr. Richard que tal procedimento era prejudicial. Aí você fica assim, meu Deus, realmente não tem para onde correr, a gente vai ter que ir para Curitiba. Eu falo assim porque as pessoas perguntam muito isso pra gente no Instagram. Mas vocês já foram no médico tal? Mas vocês já foram no fulano de tal? Tem certeza que é só em Curitiba? Aí, às vezes eu fico assim pensando, claro que a pessoa pergunta, né, mas assim, eu digo, gente, é claro que se a gente quiser, se a gente determinou que a gente precisava ir para Curitiba, é porque todas as outras alternativas já foram vistas. Né? Então, se tivesse alguma que resolvesse muito mais em conta onde eu estou, eu faria, até porque, assim, a gente fala muito do Tomás, mas nós somos uma família. Então, eu tenho outras duas... Vai mexer com todo mundo, né? A gente tem outras 2 crianças pequenas. Eu lembro que a minha filha mais velha, ela chorou no primeiro momento, tipo, pensando assim, pai, eu vou ter que sair da minha escola. E ela ama a escola dela, claro. Os colegas e tal. E foi em um momento em que eu estava ali tentando resolver a coisa só matematicamente, né? Então, assim, eu digo, não... Eu lembro que eu acho que eu falei isso alto, ela ouviu, né? Eu tiro ela da escola, aí eu faço isso, aí eu vendo o apartamento, vendo o carro, aí empresto... E aí era aquela frustração de chegar à conclusão de que isso não resolvia. Tipo assim, e agora, meu Deus? Como é que eu vou resolver isso? Né? Então, assim, essa questão da campanha, ela veio em resposta a essa realidade matemática, mas também eu acredito que para o meu próprio processo de conversão. Né? Porque eu lutei a minha vida inteira. Eu estudei muito durante a minha vida. Assim, eu venho de uma infância muito pobre, em que faltava para nós o básico. Né? Você é de onde, Thiago? Aqui em Fortaleza? Sou daqui de Fortaleza mesmo, né? A nossa infância foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Hoje, o que para nós é tranquilo, assim, naquela época, meu Deus. E eu estudei muito para poder conseguir meu emprego, para conseguir... não era, tipo assim, não é ser rico, é ter o básico que a gente precisa. Sim, uma vida digna. Né? Uma vida digna, exatamente. E aí, de repente, eu agora me vejo tendo que pedir. Né? Então, assim, se isso for necessário para o meu processo de conversão, para que eu saiba que eu preciso fazer isso, não como um rebaixamento, mas como confiança mesmo na providência divina, que se manifesta através das pessoas. Né? E se manifesta de tantas formas, né? Até de tudo que eu consegui conquistar, enfim. A providência divina é um mistério, né? Mas nesse momento, talvez essa seja a forma que Deus quis me educar. Né, para a minha conversão, né, de que eu dependo dos outros e de que eu tenho que pedir. De fato é um exercício de humildade. Sim. Mas aí transcende, né? Por amor. Sim. A causa ela é muito nobre. E a gente fez um podcast com o Padre Antônio Furtado e ele estava falando como ele aprendeu na comunidade Shalom nesse processo de pedir, né? Pedir a oferta. Ele é que fazia, né? Ali aquela motivação no aleluia para o pessoal
doar, né, e tarará, e tarará. E ele falando que aquilo ali ele teve que aprender, porque foi você realmente tirar ali sei lá, o pudor, né, ali um escrúpulo, digamos, se humilhar mesmo, você dizer, pô, eu preciso, eu necessito, né? De fato, a nossa espiritualidade, ela nos educa muito nisso dentro da comunidade, né? A gente tem o que a gente chama de comunhão de bens, né? Em que a gente devolve a nossa comunhão de bens confiando na divina providência, de que eu sou um administrador daquilo que o Senhor me deu. Então, não é que eu estou dando para Deus, eu estou apenas administrando aquilo que Ele me confiou em primeiro lugar, né? Mas na comunidade, dentro dessa comunhão de bens, existe uma parte que a gente também a gente doa para aqueles que são os necessitados da comunidade, né? E aí, de repente, hoje eu sou um desses necessitados, né? Então, assim, é uma dinâmica, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar desse outro posição, lado, né? Então, mas assim, mas... É como você disse, a vida é dinâmica. Hoje você está aqui, amanhã você pode precisar do outro, né? Com certeza. Eu tinha muito claro isso para mim, assim, que o que eu precisasse fazer pelo Tomás, dentro do que é lícito, por mim não tem problema, né? Inclusive, o Tomás, eu brinco que ele é a minha criptonita, né? Que eu descobri que ele é uma certa fraqueza que eu tenho, né? Porque eu já passei por tanta dificuldade na minha vida, de tantas coisas, principalmente do ponto de vista das necessidades, dessa parte financeira e tudo mais. Passei por tantos processos, até mesmo de humilhação, para poder estudar, sabe? Tantas coisas que eu fui, no cearense a gente diz, né, que eu estava já com os couro grosso, né? E eu achava que eu não tinha mais medo de nada, mas quando veio essa situação, aí, assim, isso me abalou muito mesmo, sabe? Assim, fisicamente, mentalmente, né? E aí, ao mesmo tempo que tinha esse lado, mas foi onde eu também encontrei força, sabe? Para encontrar um propósito, né? Exatamente. O Tomás, de resto, uma criança normal. Sim. Alegre. Normal. Saudável. Ligado no 220 direto. não para. Aí como é que vocês fazem para ele ter a locomoção dele? Assim, ele, como eu falei, né? Ele não sabe que não pode andar, então ele tenta andar. Então ele não consegue, claro, né? Mas, evidentemente, ele fica se apoiando de um canto para o outro. E aí o pezinho dele fica bem tortinho, né? Quando ele tenta ficar em pé. O andajá ele não pode utilizar? Não pode. Ele pode usar, eu esqueci o nome, é tipo um brinquedinho que ele usa para... Ele vai empurrando, né? Que vai empurrar, ele usa esse daí, né? Mas no máximo é isso. E aí ele tenta extravasar aquela energia que seria para correr de outras formas. Então, agora já quer subir em cima do sofá. Não tem um lugar mais do nosso lar que seja seguro para ele sem supervisão. Então, assim, querendo abrir gaveta, querendo puxar alguma coisa. É um livro que está na estante, e aí ele puxa o livro, aí o livro já é pesadão, assim. Sim. Geralmente livro técnico e tudo mais. E assim, aí a gente fica lá, se dividindo, eu, a Carliane e as outras duas para cuidar dele, assim, né? Isso. Tiago, uma situação como essa, como a gente estava falando, né? O Pedro e eu, nós somos pais. A gente... às vezes a gente pensa assim, né? Meu Deus, eu preferia que fosse em mim, né? Sim. Né? Tirar aqui do meu filho e colocar em mim. Mas nesse momento é que a espiritualidade e a amizade com Deus, ela faz toda a diferença, né? Nesse processo. Sim, com certeza. Como é que tem sido para vocês, você e sua esposa? Você se colocar nesse caminho de Calvário mesmo, né? Boa pergunta, assim. Graças a Deus, é uma graça de Deus, eu reforço isso, né? Não é mérito meu. Mas nós em nenhum momento a gente ficou se perguntando, por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu, né? Eu que estou na igreja, que rezo e tal, como se a gente tivesse algum mérito de alguma coisa por isso. E sem nenhuma crítica a quem passa também, por isso que cada um tem o seu próprio processo de conversão. Mas graças a Deus a gente não teve isso. Vocês já tinham um suporte, né? Sim. O que me vinha essa pergunta era sempre... A pergunta que eu fazia, o porquê eu, era no sentido assim... Eu me deparei que Deus tinha colocado uma missão muito grande para nós. E aí eu me sentia muito incapacitado para isso, né? E incapacitado em diversos aspectos, até mesmo físico, né? Porque, como eu falei, eu adoeci, estou ainda me recuperando disso, né? Até isso eu descobri que é comum também em outras famílias, né? Tem pessoas que desenvolvem problemas
de ordem emocional, de ordem... como é que eu vou falar, meu Deus? Doença autoimune. Né? Então, assim, é um baque muito grande. Sim, né? mexe muito é uma experiência realmente muito forte. E em meio a essas dores, eu só sabia dizer assim, meu Deus, faça-se a tua vontade. Né? Para mim, eu sou muito devoto de Nossa Senhora, graças a Deus. A minha mãe já partiu, tanto minha mãe como meu pai, né, não estão mais aqui. Mas eu aprendi com a minha mãe uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Né? Então, assim, minha mãe me ensinou a amar Nossa Senhora. Eu digo que eu tenho as duas mães no céu, né? A minha mãe biológica e Maria. E a palavra que ficava assim, sempre ficou muito forte, era aquela em que Simeão fala, né? Uma espada de dor transpassará a tua alma. Para mim, essa palavra, eu vivo ela a cada dia. Porque o contato com as famílias das outras crianças é bom por você saber aonde você quer chegar. Então o pessoal compartilha, por exemplo, até o local onde a gente vai ficar lá em Curitiba, por exemplo. Olha, tem esse lugar aqui que vocês podem ficar. Dando todas as dicas. Porque esse lugar aqui é mais próximo, vocês vão estar indo todo dia lá pro hospital, então aqui esse lugar é melhor, por isso, por aquilo, outro e tudo mais. Tipo assim, então esse norteio é muito bom para nós, né? Ao mesmo tempo, a gente acaba compartilhando das dores também. Quando uma mãe fala lá, por exemplo, que o filho ficou vários dias na morfina porque era muita dor no pós-cirúrgico. Ou uma mãe que precisou, porque a maioria do pessoal não é de lá, né? Então, assim, precisou ir às pressas para Curitiba porque a criança, numa festinha, um coleguinha tinha caído por cima da perna do outro, que estava com os fixadores, né? Que são aqueles equipamentos cirúrgicos. Aquela estrutura, né? Que fica ali, aquela estrutura que, no caso do Tomás, vai ficar nas duas pernas. Né? Aí teve uma complicação lá, precisou ir para Curitiba. Então, quer dizer, a gente já fica sabendo o que a gente vai passar. A própria imagem de olhar... para os que já estão mais na frente, eles meio que já se acostumaram com isso, mas para nós que ainda vamos passar, ainda é muito forte olhar para aquelas perninhas e ver assim, isso aqui é a perna do meu filho, cara. Entendeu? Então, assim, é muito forte, meu irmão. Assim, é uma experiência de conversão diária, né? Então, é uma luta. Eu já tive a oportunidade de dar esse testemunho em outros lugares, mas hoje, particularmente, eu sei porque eu estou mais emotivo falando aqui. É porque, assim, tem dias que a gente tá mais né, forte para falar e outros dias você fica mais... Mas, então, assim, tem esse lado, né? Então, é uma graça que a gente também tem. A gente tem que encarar isso como uma graça de conversão para nós, né? Para nossa família. Eu não sei qual é o desígnio de Deus no meio a tudo isso. E o que eu peço a Ele é a graça de corresponder, né? Corresponder com a minha vida, com tudo aquilo que eu fizer, acreditando que tudo que eu faço é a obra dele, né? E não minha. Mas o Tomás é um felizardo, né? Em ter nascido numa família temente a Deus, você e sua esposa, né? Já tem as 2 irmãs dele. Então nós cremos que vai dar tudo certo. A Celine... O Tomás vai andar. Vai andar. A Celine, inclusive, que é a minha filha mais velha, teve até a ideia de criar um canal no YouTube para poder... Ela faz lá as filmagens, né? Ela gosta de poesia, né? Aí ela, não, papai, vamos fazer aqui um canal para poder eu ganhar dinheiro para poder ajudar meu irmão, né? Tipo assim... Como é que são elas com o irmão? Elas são extremamente carinhosas com ele. Assim, um zelo que parte delas, né? A gente, embora o Tomás tenha uma necessidade diferenciada, mas a gente evita ficar, né? Claro. Elas também precisam de atenção. Exatamente, né? Elas também precisam de atenção. E eu percebo muito isso. Às vezes necessidades delas. Às vezes a Clarice, que é do meio, assim, do nada ela vem e me abraça e tal, e aí eu correspondo, fico um tempinho com ela, vocês, né? Isso, exatamente. Então a gente não fica colocando o Tomás assim como centro, mas elas naturalmente elas querem cuidar dele, elas percebem que ele tem também necessidades específicas, né? Então, assim, e para nós isso é fundamental, porque a gente vive uma vida muito sóbria, graças a Deus. Então, assim, tudo que a gente tem é o necessário, né? A gente não tem funcionário dentro de casa, a gente, tipo assim, a nossa vida é ali, muito simples. Então, a gente precisa delas também nos ajudando, né? Em tudo. Né? Até porque eu também tenho essa realidade de viajar para o interior, né? Então assim, isso impacta no meu salário com toda certeza. Sim. Mas nesse momento eu preciso estar aqui, né? Enfim, então
tudo isso faz parte, né? É toda uma dinâmica familiar que foi se construindo, né? No meio de tudo isso. E eu louvo a Deus porque, apesar das dificuldades, Ele tem mostrado também as saídas e tem nos capacitado a cada dia, né? Para poder vencer. Sem dúvida alguma. Tiago, o Atos, né? O Pedro e eu aqui, e o Matheus, né? Matheus aí, a gente abraça com todo carinho, viu? A família de vocês. E a gente quer deixar essa mensagem para você que está assistindo a gente, de que a família é o nosso bem mais precioso, é a nossa riqueza, né? E que pai e mãe faz tudo pelos filhos, né? A gente é capaz de fazer tudo mesmo e a gente precisa valorizar aquilo que de fato é de valor para a nossa vida, né? E às vezes tanta gente, né, que só vai valorizar no momento de perda ou no momento numa situação difícil, né? Tantos pais e mães que possuem os filhos íntegros fisicamente falando, né? E que muitas vezes não tem tempo, né, Tiago, para passar um tempo com os filhos, bater uma bolinha, né? Sim. Brincar e tal. Mas nós seres humanos, a gente parece que tem uma memória muito curta, né? A vida também faz a gente esquecer, né, de valorizar os momentos em família. Então fica essa mensagem, não é isso, Pedro? Exatamente. Então a gente convida todos vocês que assistiram a entrar nessa campanha também, com a gente, né? E não só no financeiro, tá certo? A doar compartilhando, divulgando, rezando, falando para um amigo, falando para o vizinho, falando para todo mundo, porque se a gente conseguir fazer essa corrente do bem, certamente a gente vai ter a vitória lá no final. Tiago, obrigado por ter vindo, viu? Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, assim, agradecer, né, a oportunidade, a participação, porque, de fato, assim, a questão da divulgação tem sido uma luta, uma constante desde o início, porque, assim, a gente não tem informação específica nisso, né? Então, assim, eu como profissional de marketing, eu sou um ótimo enfermeiro. Então, tudo ali a gente foi aprendendo, mesmo tateando no escuro. Algumas pessoas apareciam para dar uns toques, mas sempre alguma coisa assim muito pontual, né? Então, o próprio crescimento do perfil foi muito reflexo disso, né? Então, hoje a gente está aí com 3.800 seguidores, né? Temos uma meta de até o final de fevereiro chegar aos 10.000, porque a gente... e tem também uma campanha que nós criamos, né? Que é a campanha Doe R$1, porque qualquer pessoa pode doar R$1, né? E esse pequeno, assim, essa é a oferta da viúva, né? Então, aquela oferta, ela vai se multiplicar, nós cremos, né? Pelo poder de Deus, né? Que Ele pode fazer tudo, né? Só uma questão que eu também queria colocar é justamente esse mistério, né? O mistério da divina providência. Nós cremos e sabemos que Deus ele está fazendo essa obra, não por presunção, mas por vocação. Deus quis se utilizar de nós para isso, né? Talvez para que outras pessoas saibam, né, e vejam que não, muitas vezes não somos realmente, nós não fazemos nada, né? Talvez a situação que veio à nossa realidade pudesse ter acontecido numa família que, tipo, 200 mil para eles não seria nada. Mas veio para mim que 200 mil... Existe um propósito aí, né? Então, assim, por quê? Né? Aí volta aquela pergunta, por que eu? Né? Então, assim, por que Deus quer fazer uma obra? E eu acredito que cada pessoa que, de alguma forma, ajuda a compartilhar, ajuda de tantas formas que existem, né? Ela passa a fazer parte disso. Né? E eu acho que isso é muito importante até para o processo de cada um também, para depois assim, meu Deus se utilizou de mim como instrumento na vida de outra pessoa. E isso não vai ser só na vida do Tomás, isso vai ser na vida de tantos, porque às vezes a pessoa fala muito assim, eu não vou doar isso aqui para aquela pessoa porque eu não sei o que ela vai fazer depois com aquilo ali, eu não sei se realmente ela está precisando e tal. Santa Teresa de Calcutá, ela diz que no final das contas tudo é uma relação entre eu e Deus. Então não é o que o outro vai fazer com aquele dinheiro, com aquela doação, é o quanto eu acredito estar sendo um instrumento de Deus na vida do outro, né? O que o outro vai fazer aí é entre ele e Deus, né? Então tudo é a minha relação com Deus, né? Então a gente espera também que a situação dessa campanha também nos ajude a evangelizar, porque nós, como católicos batizados, né, independente da nossa vocação, nós somos chamados a evangelizar. Então talvez Deus tenha se utilizado, ou talvez o porquê eu
a resposta seja nesse sentido, porque Deus queria que a minha família evangelizasse, cuidando do Tomás, né? É isso. Qual é o mesmo nome da página do Instagram? É Caminhando com Tomás, @Caminhando com Tomás. Caminhando com Tomás. Isso. Então eu quero convidar você a deixar o seu like aí, porque você deixando o like vai avisar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e vai chegar bem mais gente. E também você compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece, tá bom? Então segue lá Caminhando com Tomás e com todo respeito ao sentimento da família aqui do Tiago e do Tomás, nós queremos encerrar esse podcast com alegria. Porque nós cremos na vida, não é, Tiago? É isso? E nós cremos na vida e cremos que o Tomás vai andar. Não é isso, Pedro? Exatamente. Tamo junto, pessoal. E doa pra campanha do Tomás, tá bom? Quando o Tomás andar, a gente vai trazer ele aqui, ó, avisar todo mundo aqui, fazer uma festa aqui dentro do estúdio, botar ele pra derrubar os microfones. É isso aí. Valeu, gente.